Fala galera do Me Salva, escala nos mapas. Muito bem, um lugar onde é muito utilizado a escala é nos mapas, certo? Vamos lá então. Um problema, ele pode aparecer algumas situações para vocês. Só para lembrar o que é escala mesmo, escala é o desenho que vocês têm, né, dividido pelo tamanho real do objeto. Isso vai ficar numa fração na forma mais simples possível. Então, notem que nós temos três coisas. Nós temos a escala, nós temos o tamanho do desenho e o tamanho real. Lembrando que essa escala, como ela não possui unidade, ela não possui unidade porque nessa divisão aqui, eles já estavam na mesma unidade. E aí cortou e ficou apenas com os números. Então, a escala, né, desenho e tamanho real sempre na mesma unidade. Tranquilo? Se nós temos essas três situações aqui, o nosso problema pode passar duas informações e perguntar a terceira. Então, olha só. O nosso probleminha, ele pode passar a escala e o tamanho no papel. Ele pode passar a escala e o tamanho real. Ou ainda, ele pode passar o tamanho no papel e o tamanho real. Quando isso acontecer, nós vamos ter uma terceira pergunta. Então, aí está, ó. Se o probleminha passou para nós a escala e o tamanho no papel, ele vai perguntar obrigatoriamente qual o tamanho real deste objeto, ou deste mapa, né? Enfim, a distância entre as cidades e assim por diante. Se ele passou para nós a escala e o tamanho real, obrigatoriamente terá que perguntar qual o tamanho que aparecerá lá no papel. Ou ainda, passou o tamanho do papel e o real, ou seja, é mais fácil ainda, né? Já tem o desenho e tem o real, vai faltar, então, a nossa escala, certo? Então, uma dessas três situações vai aparecer para nós calcular, ou achar o tamanho real de objeto, ou achar o tamanho no papel ali que ele está aparecendo, né? Nesse caso, no mapa, qual o tamanho no mapa ali, e qual a escala que esse mapa está utilizando. Vamos lá, então, ó. Primeiro exemplo que nós temos diz o seguinte: no mapa, duas cidades estão distantes 6 centímetros e a escala é 1 por 30.000. Qual a distância real? Então, vamos lá. Como é que se calcula a escala? A escala é desenho sobre tamanho real. Quer saber qual a distância real? E passou para nós a escala, que é 1 sobre 30.000. Então, vamos escrever isso aqui, ó. O que é a escala? Vamos colocar aqui abaixo. 1 dividido por 30.000. Então, 30, 1, 2, 3. Deve ser igual, então, nós vamos sempre igualar isso a uma outra fraçãozinha, 6 centímetros. Isso é no mapa, então, o desenho vai em cima, né? Ó, o desenho vai ficar em cima, os 6 centímetros vai ficar aqui em cima, dividido por a distância real, que é o que a gente quer calcular. Então, aqui embaixo, nós vamos colocar o x. Quando isso acontece, nós vamos multiplicar em forma cruzada aqui, ó, 1 vezes x igual a 30.000 vezes 6. Então, nós vamos multiplicar em forma de x. Ó, 1 vezes x é igual a 1x. Tem que ser igual a 30.000 vezes 6. Então, 30.000, até não vamos colocar o ponto para não confundir o pessoal aqui, ó, vezes 6. 30.000 vezes 6, a gente pode pensar em 3 vezes 6, 18, e colocar aquele monte de zeros ali, né? 30.000 vezes 6, 180.000. Então, o x vai ser igual a 180.000. Agora, o que é 180.000 aí? Como nós utilizamos aqui em cima centímetros, esse 180.000 ele aparecerá para nós também em centímetros. Então, a distância real é de 180.000 centímetros. Se perguntasse em metros, o que nós vamos ter que fazer? Nós sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Para o 100 virar 1, ele vai ter que dividir por 100. Ou seja, esse cara aqui, para transformar de centímetros para metros, tem que dividir por 100. Dividir por 100 volta duas casas, né? A vírgula está aqui, volta uma, volta duas. Nós ficaremos, então, com
1.800 metros. O nosso x vai ser igual a 1.800 metros. Se a pergunta fosse em quilômetros, o que a gente sabe? Que 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? Então, vamos anotar aqui também. A gente sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, para os metros para os 1.000 virar 1, tem que dividir por 1.000. Ou seja, esse cara aqui, para transformar em quilômetros, vamos ter que dividir por 1.000. Dividir por 1.000 é voltar 3 casas decimais da vírgula. Agora, a nossa vírgula está aqui, né? Volta 1, 2, 3. Então, o nosso x seria 1,8 quilômetros. Como não tinha a relação alguma na pergunta ali, se era em centímetros, em metros ou em quilômetros, nós calculamos os três aqui. 180.000 centímetros é a mesma coisa que 1.800 metros e é a mesma coisa que 1,8 quilômetros. Bem fácil, né? Vamos pegar mais um exemplo, então, envolvendo a questão dos mapas. Duas cidades ficam a 10 quilômetros de distância uma da outra. No mapa, onde a escala é 1 por 10.000, a distância no papel é d. Então, existe um mapa, né? E aí, já diz a escala no mapa. Sabe a distância real aqui? Só para relembrar aqui, ó, o que é a escala? É o desenho dividido pelo real. Já tem o real aqui embaixo, certo? Esse aqui de baixo. Tem a escala, que é esse cara aqui. Falta achar o desenho no papel. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, se coloca a escala aqui embaixo, ou seja, 1 por 10.000. Então, a escala é 1 dividido por 10.000. Isso tem que ser igual ao desenho dividido pelo real. O nosso desenho, essa é a pergunta, né? No papel é d. Então, o nosso desenho, a gente vai colocar x dividido. No papel, a gente sabe que é o x, agora falta o real. O real é 10 quilômetros. Então, isso vai dividir por 10. Só que é o seguinte, a nossa pergunta é em centímetros. E esse 10 está em quilômetros. Como é que a gente vai transformar de quilômetros para centímetros? Vamos pegar um espaço aqui abaixo para poder fazer o cálculo. Então, olha só. Nós queremos transformar os 10 quilômetros, vamos transformá-lo em centímetros. Se nós multiplicar esse cara aqui por 1.000, então, multiplicando ele por 1.000, nós vamos achar em metros, ou seja, são 10.000 metros. Para transformar em centímetros, tem que multiplicar por 100, então, vezes 100. Aí, nós teremos 1 milhão de centímetros. Muito bem, então, ao invés de colocar o 10 ali, nós vamos colocar 1 milhão de centímetros. E continuar fazendo o cálculo, né? Então, voltando aqui, é igual a 10, só que o 10 é 1 milhão. Então, vamos colocar os zeros aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E como é que faz? Multiplica em forma de x aqui. Então, nós temos 10.000x. Então, 10.000x igual a 1 vezes 1 milhão, que é 1 milhão, né? Agora, tem que dividir 1 milhão por 10.000. Bem fácil esse cálculo, né? Pegando outra cor aqui, o nosso x vai ser igual ao 1 com 6 zeros, dividido pelo número 1 com 1, 2, 3, 4 zeros. Para dividir isso, basta cortar, né? Um aqui de cima com um lá de baixo, um aqui de cima com um lá de baixo, esse cara com esse e esse cara com esse. E ficamos apenas com 100, ou seja, o nosso x é igual a 100. Como nós colocamos aqui os quilômetros já em centímetros, o nosso x já representa, então, centímetros. Ou seja, 10 quilômetros nessa escala aqui representam, né, no mapa, 100 centímetros. Então, a resposta aqui, 100 centímetros. Bem fácil, bem simples,
trabalhar com escala, basta lembrar que é sempre a relação do desenho com o tamanho real e que elas estão sempre na mesma unidade. Por isso que elas vão se cancelar e a escala geral é sem unidade, né? Mas para poder calcular, a gente tem que colocar a mesma unidade. Certo, pessoal? Valeu então aí, até a próxima aula!